E aí, gente, tudo bem? Tá dando pra me escutar? Tá tudo ok? Só queria esse feedback porque eu não tô no meu computador. Aí eu não sei se a live tá funcionando da maneira correta. Tá funcionando, viu, Idamar? Show, Dá então. pra ver e ouvir. Boa noite, tá ok. Boa noite, gente. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o sistema tegumentar, né? É o queridinho da galera que quer fazer dermato, mas também é importante para outras especialidades médicas. É por isso que é um tema tão relevante, principalmente na saúde de hoje. E é um tema grande. Então, se eu estiver acelerando muito, ou se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me interromper a qualquer momento, que nós tiramos a dúvida, ou então a gente desacelera um pouco, voltamos e tentamos dar continuidade, tá certo? Primeiro, né? Hoje eu vou fazer de maneira diferente. Primeiro eu vou dar uma introdução, uma monitoria, né? Sei que vocês já tiveram essa aula, já tem um certo conhecimento, mas eu vou tentar complementar com algumas informações que eu acho pertinentes. Começando com as funções da pele, né? A gente sabe que ela tem uma função de proteção. Vocês vão estudar mais no futuro que ela vai ser a barreira cutânea, né? A primeira barreira imunológica, que a gente chama de imunidade inata. Você nasce com ela e ela impede que esses micro-organismos adentrem o seu corpo. Então, ela exerce essa proteção. Além disso, ela tem função de regulação, principalmente com o suor, o pelo. Tem um tipo de regulação térmica muito importante para nós que somos mamíferos. Outra coisa importante que a pele vai ter é que nela vai ter vários terminais, várias terminações nervosas que vão captar informações, desde tato epicrítico, que é o tato mais fino que a gente tem nas nossas mãos, tato protopático, que são um tato mais grosseiro, que a gente não consegue referenciar muito de onde está vindo, temperatura, pressão, tudo isso a gente vai ter nessa camada que a gente chama de pele essas informações que vão ser levadas para o nosso cérebro, que a gente vai poder processar e, por exemplo, se estiver muito quente, sair daquele ambiente. Outra coisa importante é que ela vai secretar substâncias. A gente entende que, graças à secreção dessas substâncias, nós temos uma pele mais saudável, uma pele mais hidratada. Mas também sabemos que, se essa secreção for muito exacerbada, nós vamos ter alguns problemas, como, por exemplo, a acne, que a gente vai tratar um pouquinho à frente. E outra função muito importante da pele é a função de sintetizar a vitamina D, que ela vai estar ligada a diversos fatores fisiológicos do nosso corpo, processos fisiológicos, mas que não vamos ater muito porque vocês vão ter essa aula no futuro, né? Sobre a vitamina D, como ela está ligada também a processos de depressivos e tudo mais. Mas nós vamos falar como ela é ativada, né? Que ela sofre uma ativação por meio do sol, da radiação UV. Então, o que é a pele, né? A pele é formada por dois estratos. A gente já estudou esses dois estratos de maneira indireta, né? A gente estudou o tecido epitelial, que é esse tecido que a epiderme é composta, e também já estudamos a derme, né? Que é aquele tecido conjuntivo. Então, nós já temos uma noção mais ou menos do que esses tecidos são compostos. E o tegumento comum, ele é formado por uma camada extra, que é a camada de hipoderme, que é uma camada que ela é rica em adipócitos, que é a camada que o pessoal tem mais raiva, né? Que é a camada de gordura do nosso corpo. De maneira geral, a pele ela é dividida em pele grossa. Onde é que a gente vai encontrar essa pele grossa? Nas palmas das mãos, nos pés, cantos que o atrito é recorrente e aquele atrito causa desgaste. É, Existe um ditado popular que você treinou tanto que a mão calejou. O que é esse processo de calejamento? É um processo no qual a sua pele, né, ela vai aumentando o extrato que nós vamos falar posteriormente, que é o extrato córneo, para aumentar essa resistência a essa lesão que está sendo causada, né, por essa abrasão que está sendo causada na pele por conta do esforço físico, do atrito e tudo mais. E já a pele fina, ela é uma pele que a camada córnea, né, que a gente vai falar posteriormente, é mais fininha. E por que tem essa diferença de pele? Um eu já disse que é por conta de atritos mecânicos, aumento de proteção, dificultar a desidratação, e o outro, porque ele é fino. Ele é fino porque tem cantos do nosso corpo que nós precisamos receber nutrientes de maneira mais rápida. Então, algumas áreas mucosas, principalmente da boca, nós vamos ter esse extrato mais fininho, justamente para facilitar a entrada de nutrientes ou então de alguma substância. Então, é necessário exatamente por isso. Então, vamos começar de cima, né, da epiderme, que é a camada mais superficial, e a gente vai adentrando os tecidos até a hipoderme.
Essa epiderme, ela é feita de um epitélio, a gente sabe, que é tecido epitelial. Esse tecido epitelial, ele é pavimentoso. Quando eu digo pavimentoso, ele é como se fosse literalmente um pavimento. É como se a célula normal quadrada, ela fosse achatada para ela ganhar, ela aumentar no seu comprimento. Imagine aí, fica mais fácil de entender. Você tem um prédio, né? Um prédio, e ele tem, sei lá, 40 casas dentro desse prédio. Se eu comprimir esse prédio para um andar só, eu vou ter uma área gigantesca de casas, né? Vai ser lá 1 km² de casas. Então é exatamente essa função do epitélio pavimentoso, aumentar a superfície. E qual o impacto desse aumento de superfície, né? Eu vou até passar aqui, ó. Você consegue ver que as células elas ficam mais espaçadas, elas ganham um comprimento maior, e isso vai garantir uma maior superfície. E essa maior superfície vai possibilitar esses estratos em camadas que vão dificultar, por exemplo, o acesso de um micro-organismo que quer te infectar, ou então dificultar a perda d'água. É por isso que esse epitélio ele é tão um por cima do outro, é literalmente um pavimento, ele tentando te proteger. Isso é importante porque ele é o que está mais externo, então ele está em contato com o meio externo, que é altamente agressivo para o nosso corpo, né? A gente vai ter os compostos químicos, nós vamos ter calor, temperatura, atrito, então a gente precisa dessa camada de proteção e garantir que nada vai entrar dentro do nosso tecido. Ele é estratificado, como eu falei, ele é dividido em vários estratos. Isso é uma camada de segurança, ou seja, uma camada de segurança para nada conseguir entrar dentro do nosso corpo e também não conseguir sair do nosso corpo. Porque nós, seres humanos, temos bastante água como conteúdo celular, corporal. Então, essa quantidade de água, se a gente tivesse uma pele fininha, a gente perderia essa água para o meio e acabaria morrendo de desidratação. Uma curiosidade bem legal é que, por exemplo, o paciente queimado, a gente pensa que a principal causa de morte do paciente queimado é a infecção, mas muitos pacientes queimados morrem da desidratação. Ele perdeu essa camada epitelial, essa camada de epiderme, e aí entrou em contato direto com a derme, que é uma camada altamente vascularizada, com uma matriz extracelular muito rica em água, e aí quando entra em contato com essa derme, você acaba perdendo muito fluido. Então é muito comum ele ficar hipovolêmico, né? Reduzir a quantidade de fluidos no corpo, justamente porque fica perdendo para o ambiente. Então o paciente normalmente que é queimado, ele tende a receber muito soro, tentativas de manter ele com essa quantidade de água constante. Da mesma forma, ele perdeu a camada que reveste ele contra o meio externo. Então, pacientes queimados também têm a tendência a ter muita infecção, né? Que eu acho que é a principal causa de morte em pacientes queimados, no centro de queimados. Por fim, também relacionando com essa parte de regulação hídrica, impedir a desidratação, nós temos um tecido queratinizado. A queratina é uma proteína que ela vai impermeabilizar a nossa pele, ou seja, dificultar que a gente perca líquidos para o meio externo. E por fim, a gente já aprendeu que o tecido epitelial ele é avascular e ele é nutrido, né, por esse tecido. Até essa imagem está bem legal, ele é nutrido por esse tecido, que é a derme, que é tecido conjuntivo, frouxo, que vai nutrir ele por meio de difusão simples. A gente vai ver uma imagem mais para depois que vai ter exatamente isso. Deixa eu passar aqui. E aí essa epiderme ela é dividida em estratos, que eu acho que é de muita relevância para a prova de vocês, né? Tem outras coisas que são extremamente relevantes para a vida, mas para a prova, isso aqui o Oceano gosta de cobrar várias vezes, às vezes questões fechadas, questões abertas, então é bom saber o que cada extrato desse, ou camadas, possui de peculiaridade, né? De diferenças. O primeiro extrato que nós vamos ter é o basal. Ele é basal justamente porque ele está na base, né? Ele está ali junto, próximo ao tecido conjuntivo que vai nutrir ele. E ele é chamado de basal porque ele vai produzir os queratinócitos, que são a principal célula, né, desse epitélio. E esse queratinócito, como ele é uma célula de produção, vai ter diversas células embrionárias, ou seja, células totipotentes que podem se transformar em outras células. E ela tem um sistema, ela gasta muita energia para ficar produzindo, se dividindo e produzindo novas células. Então, se ela gasta muita energia, ela tem que ficar próximo de algo que forneça energia a ela. Como o tecido é avascular, então ela tem que ficar o mais próximo possível do tecido vascular, que é a derme, que vai dar essa nutrição para ela. Então, ela vai ficar sempre nessas papilas aqui, justamente para receber a nutrição e conseguir se multiplicar em grande quantidade.
A gente tem nossos queratinócitos têm um ciclo muito curto. É tanto que por dia, se você esfregar assim a mão, você pode até depois fazer um teste. Você vai começar a ver o tecido morto na sua pele. E esse tecido morto são queratinócitos que já morreram, que estão recobrindo a sua pele. E que, se você continuar fazendo isso aqui, pode ter certeza que você não vai mostrar seu derme, não vai começar a sangrar nem nada. Isso porque eles têm uma taxa de renovação muito grande. Porque como está em contato com o meio externo e está sempre sofrendo agressão, a gente realmente precisava de uma coisa que sofresse, que se multiplicasse muito. E aí, essa é das características desse extrato, né? Também conhecido como extrato germinativo de germinar mesmo, de produzir novas células. Ele é rico nessas células troncos. Vocês conseguem ver, ó, que aqui é tecido conjuntivo, né? Aqui é a derme. E aqui, ó, nessa camada mais escura, nós temos essas células embrionárias que vão dar origem aos queratinócitos. Essas células embrionárias são tronco, como eu disse, elas podem se diferenciar em qualquer célula, mas a especialidade, por conta do tecido, vai ser em queratinócitos. E ela tem um núcleo bem escuro, porque vocês já viram em bases moleculares que quando a célula está em período de multiplicação, ela começa a produzir proteínas, né, naquela intérfase, ela começa a produzir proteínas para fazer a sua multiplicação. E aí essas proteínas ficam com esse tom muito corado. Além disso, elas são células cilíndricas, né, meio cuboides, diferente das outras células do epitélio, que vão ser mais comprimidas. A gente vai ver elas mais na frente. E, como eu falei para vocês, vai estar sempre ligada a essa membrana basal, né, que é essa área de tecido conjuntivo frouxo que vai nutrir essas células. Então a nutrição vem daqui, ó, rico em vasos sanguíneos e adentra esse tecido. A gente falou na PR1 sobre essas fibras aqui, né? A gente sabe que são fibras colágenas, né? Então aqui você vê que aqui é rico em fibroblastos, são aquelas células que a gente viu na PR1 que produzem essas fibras. Você consegue ver a diferença do epitélio para o tecido conjuntivo. Isso vai ser bem legal justamente quando vocês forem analisar lâminas. Aí vocês vão conseguir, na hora que bater o olho, já saber o que é um e depois o que é outro. Além disso, nessa camada basal, nós vamos ter a célula de Langerhans. Célula de Langerhans são um tipo de específico, né, de célula apresentadora de antígeno. Vocês não precisam saber disso agora, vocês vão ver em imunologia, mas elas apresentam um antígeno nos linfonodos para mostrar que tem uma infecção acontecendo naquele lugar. Então, por exemplo, se por acaso você sofreu uma perfuração, um patógeno conseguiu entrar dentro do seu tecido e chegou até essa camada aqui basal. Nessa camada basal vai ter ali circulando essa célula de Langerhans que vão literalmente fagocitar esse patógeno e levar para apresentar para o seu sistema adaptativo. Mas vocês não precisam saber disso agora, mas só entender que essa célula de Langerhans, elas vão estar ligadas à proteção, né? Elas vão te proteger contra patógenos que estão no meio externo. Além disso, nós temos os melanócitos. Os melanócitos são outras células que vão produzir a melanina, que nós sabemos que dá a coloração mais escura da nossa pele, é uma coloração amarronzada, e esses melanócitos eles têm uma peculiaridade bem legal. Eles não possuem cor. Eles produzem um pigmento com muita cor, mas quando você olha eles no microscópio, você vê mais ou menos isso aqui, ó, um espaço vazio. E isso é importante por quê? Porque vocês, como médicos, quando forem observar uma lâmina histológica, vocês podem acabar vendo, por exemplo, um melanoma, que é um tumor que pode acontecer nessas células que são os melanócitos. E você vê que ele não é completamente preto como as pessoas pensam. Na pele você vê muita melanina, né? Você vê uma mancha escura, mas na lâmina histológica, no corte do tecido, você vê branco, justamente porque não se cora bem. E por fim, nós vamos ter células de Merkel, que essas células elas vão estar ligadas a que eu estava falando lá no início, de terminações nervosas. Então, essas sensações mais grosseiras que você sente na pele, querendo ou não, vão chegar a essas células que vão gerar um potencial de ação e vão levar essa informação para o seu sistema nervoso central, porque aí você ter a sensação do que você está sentindo no meio externo. Então, é muito importante também. Então, só recapitulando, né, que eu sei que é muita coisa. Entender que a membrana basal nós vamos ter essas células embrionárias que vão dar origem aos queratinócitos. Elas são células muito proliferativas e elas vão estar sempre nessas papilas que são áreas perto do tecido denso, do tecido frouxo, que vão nutrir ela. Além disso, nós temos a célula de Langerhans, que vão estar relacionadas ao sistema imune, ou seja, a proteção de vocês.
Os melanócitos, que também vão ter uma função de proteção, mas eles vão produzir essa melanina, né, que é um pigmento que protege o núcleo das células contra a radiação solar. E as células de Merkel, que são terminações nervosas que vão vão fazer você sentir sensações do meio externo. E aí eu botei aqui essas papilas dérmicas. Elas são bem visíveis de vocês verem na lama histológica, que parecem entradas, são invaginações dentro desse tecido conjuntivo. E qual é a importância disso, né? Quando você gera invaginações, você está vendo aqui que você gerou invaginações, você aumenta a superfície de contato. A mesma coisa que vocês aprendem naquelas... esqueci a palavra... microvilosidades, elas aumentam a superfície de contato. E qual a importância? Como eu disse, é um tecido avascular, a epiderme, então ela precisa se vascularizar com o tecido que está logo abaixo, que é a derme. Então ela aumenta essa superfície de contato para conseguir aumentar a entrada de nutriente, o aporte. E dessa mesma forma, a epiderme, ela entra, né, ela adentra esse tecido junto, o tecido adentra a epiderme e a epiderme adentra o tecido. Para a prova, vocês precisam saber o que são as papilas dérmicas, que são essas entradas aqui dentro da epiderme, que a derme adentra ela. Mas também tem outro nome, essas papilas, na área em qual a epiderme adentra a derme, que são as cristas epidérmicas, ou seja, a área que aumenta a derme, que é a epiderme adentra dentro da derme, buscando mais nutrientes, né? Até racional pensar, já que não tem nutrientes, se você tivesse com fome, você iria para onde? Eu vou ali no McDonald's. Você vai até o alimento justamente porque você precisa dele, né, para sobreviver. E aí, imagine se fosse uma linha reta, né? Você ia ter uma área muito menor. Você vê aqui, ó, que essa ondulado, né, essas invaginações aumentam essa superfície e você consegue captar mais. Então essa é a função das papilas dérmicas. Outra função legal para vocês saberem é que ela vai aumentar a aderência. Imagine se você tem uma mão na outra e você faz isso aqui, ó. Você vê que a mão desliza uma sobre a outra. Mas se você colocar um dedo dentro do outro, na hora que você tenta movimentar, ó, trava. Você aumentou a aderência, a adesão desse tecido e dificulta o cisalhamento. Então você garante que, ó, eu puxo a minha pele e ela não sai do lugar. Ela continua sempre no mesmo lugar. E aí a gente vai para a segunda camada. Vocês têm alguma dúvida? Porque a gente vai pulando de camadas, eu vou me empolgando. Alguma dúvida, galera? Tá show, viu? Show, né? Tá ótimo. Então, vamos dar uma continuidade. Essa membrana basal deu para entender. Aí agora, aqui até dá para ver, ó, essas zonas de papilas, né? E aqui logo em cima, nós vamos ter a camada espinhosa. Aí, por que espinhosa, né? Ela é espinhosa porque, como tem um tamanho limitado e as células embrionárias começam a produzir muitos queratinócitos, eles vão começando a se esmagar. É uma área de compressão desses queratinócitos. E nesse meio de compressão, eles acabam se esmagando e adquirindo uma conformação diferente. Além disso, vocês vão ver que algumas junções, alguns desmossomos vão se ligar entre um queratinócito e outro para gerar adesão desse tecido. Então, para evitar que o tecido ele fique frouxo, para garantir que esse tecido fique bem coeso. E aí, eu vou mostrar até aqui para vocês, olha aí como é que fica, ó, como olhando histologicamente mais próximo, você consegue ver, ó, que são literalmente pontas, né? Por isso que o nome é espinhoso. E esses filetinhos aqui, ó, que tem, são os desmossomos ligando um ao outro e mantendo eles bem coesos. Então, é uma peculiaridade desse tecido, ele ser nesse formato mais estrelado, mais espinhoso. É por isso que o nome dele é espinhoso. E eles são ligados uns aos outros pelos esses desmossomos que causam uma forte aderência. É muito comum você ver, passeando por meio desse tecido aqui, a célula de Langerhans, que são aquelas células apresentadoras de antígenos, que vão identificar antígenos, esses patógenos que entraram dentro do tecido, e avisar para o teu sistema imune. Então, elas ficam aqui atrás, né, de se alguma coisa conseguiu chegar até aqui. De certo modo, né, uma característica bem legal é que, como eles estão produzindo queratina, esses aqui já são queratinócitos. Então, queratinócitos, eles produzem queratina. E essa queratina torna o núcleo deles, ó, se você conseguir ver, não é mais um núcleo escuro, com muita produção de proteínas aleatórias. Ele começa a produzir muito mais queratina do que outras proteínas e o núcleo começa a ficar mais pálido. Então, você consegue ver, ó, aqui embaixo, ó, pronto, aqui, ó,
Aqui nós temos as células tronco basais, ó, você vê que elas são bem mais escuras, e à medida que você vai se distanciando, as células vão ficando mais pálidas, ó. É uma característica desse extrato. E esse extrato vai ficando cada vez mais pálido, até a gente chegar no próximo extrato, que é o extrato granuloso. Esse extrato ou camada granulosa, ela é uma área na qual a gente vai ter a produção massiva de um componente chamado de queratealina. Essa queratealina, ela, quando é corada, fica muito escura. Então, não é difícil de você ver essa camada de queratealina porque ela fica muito escura, né? Essa célula preenchida por essa camada, ela fica escurecida. Então, na lâmina histológica, ó, você vê que é uma área bem mais escura do que as outras áreas. Inclusive mais escura que a basal. É uma área que pode ter de 3 a 5 células, diferente dessa outra que é espinhosa, que vai ter mais de 5 células. Ela é bem mais parecida com a basal, que vai ter de 3 a 5 células também, mas geralmente só tem 1 a 2. E nessa área de extrato granuloso, ele ganha esse nome porque vão produzir grânulos. E que grânulos são esses, Neymar? São conteúdos lipídicos. Grânula é algo que vai ser jogado para fora da célula, são conteúdos lipídicos que são jogados para fora, e a principal característica desses grânulos é garantir a impermeabilidade dessa célula. Eu estava falando para vocês que tem aquele fenômeno de regulação hídrica para evitar as perdas de água, né, da célula, e um dos mecanismos que a célula desenvolveu é produzir lipídios. Quando a gente, a ciência acredita que no passado a gente veio se desenvolvendo desde a água até o ambiente terrestre, então nós precisamos criar mecanismos para evitar a perda de água. Além da grande camada de queratina, nós também adquirimos, né, essa capacidade de produzir esses lipídios que vão impermeabilizar. Você sabe que o lipídio é um componente apolar, ou seja, ele repele a água, e aí a água ela não consegue sair de dentro do nosso tecido, né, do nosso tecido que é os queratinócitos. E por que isso é legal? Porque daqui para cima a célula está sem núcleo, ela está morta. A gente vai conversar sobre isso. Depois da camada granulosa, aqui é tudo célula morta. E daqui para baixo é tudo célula viva. Célula morta, pouco independe se vai ter água ou não. É por isso que não tem esses grânulos produzindo lipídios para impermeabilizar. Porém, aqui para baixo, essas células são células vivas. Esses queratinócitos maduros ainda vão entrar nessa camada granulosa para produzir esses lipídios. Então, eles precisam se manter vivos. Então, aqui é mais uma barreira para impedir, né, a desidratação e a morte das células. Nosso corpo é perfeito. Ele vai criando mecanismos para se manter vivo e esses mecanismos vão facilitando nossa vida no ambiente terrestre. Principalmente aqui em Canindé, que é muito quente. A gente, se não tivesse essas camadas, a gente ia perder todo o líquido e morrer no meio da estrada. Essa camada aqui ela é bem peculiar. Algumas pessoas até vieram me perguntar no WhatsApp sobre o tecido lúcido. Esse tecido, essa camada, ela só vai estar presente na pele grossa. Por quê? Porque na pele fina ela é tão fina que essa camada nem chega a aparecer. Eu acho que nunca vi uma lâmina histológica com a camada lúcida presente em tecido de pele fina. Você vai conseguir ver em pele grossa. Então, isso é uma das características que você pode usar para diferenciar a pele fina da pele grossa. Se você viu camada de tecido lúcido, que é muito visível, ela é meio esbranquiçada, com certeza você está vendo uma pele grossa. Então, é uma dica aí para você diferenciar a pele fina da pele grossa. E o que é que tem nesse tecido lúcido para ele ser lúcido, né? Claro, ocorre um fenômeno de digestão do conteúdo citoplasmático dele, das organelas, do núcleo. E essa digestão desse conteúdo acaba destruindo aquilo que a gente conseguiria corar com os corantes que a gente tem na histologia, que a gente aprendeu até na PR1, que são, a gente tem vários, né? Hematoxilina, eosina, e aí não é mais corado porque não tem mais conteúdo para ser corado. O lisossomo se abre, libera enzimas, destrói tudo que tem dentro da célula, menos uma coisa, que são os filamentos de queratina. Então você consegue ver, ó, aqui mais de perto, ó, você consegue ver que você vê uma parte branca, não tem mais núcleo para ser corado, aqui o núcleo consegue, aqui não. E você vê uns tracinhos vermelhos, isso aqui são os filamentos de queratina. E vale lembrar que são filamentos de queratina mais grossos, mais espessos. É por isso que a gente consegue ver no microscópio. Porque se fossem os filamentos que tem aqui, a gente nem conseguiria ver. Ou então os que tem aqui. E essa camada, ela pode ter de 3 a 5 camadas. Lembrando que
importantíssimo você saber, né? Não é só importante não, que nessa camada só vai ser na pele grossa. A pele fina não vai ter essa camada. Então, dando continuidade, né? Essa é a característica dela, né? Ela sofreu toda a digestão do conteúdo citoplasmático e aí ela fica sem cor, né? Descorada. E dentro dela vai ter filamentos de queratina. E por fim, né? É o extrato córneo. Eu gosto de lembrar que o extrato basal é o que está na base. E o córneo é aquele que está em cima da cabeça, o corno, o chifre. Então é o extrato mais superficial da pele. Esse extrato ele é formado por esses queratinócitos já mortos. Como a gente viu, na camada lúcida, ele perde o núcleo, é digerido tudo, ou seja, já está morto. E na camada córnea, eles vão se depositando. Então, dá para ver que eles vão se depositando, que eles não têm núcleo e que dentro deles só tem a queratina que vai servir para hipermeabilizar essa célula. Então, essa camada aqui que vocês veem aqui em cima da nossa pele é tecido morto, não tem mais vida ele. E à medida que você vai esfregando a mão e ele vai saindo, novas células basais vão produzindo queratinócitos que vão virar células granulosas, que vão virar células lúcidas, que depois vão virar outras células. Então esse processo é muito rápido, porque a gente tem uma abrasão muito extensa. Então esse extrato córneo ele tende a se degradar mais rápido. E aí isso é legal porque áreas que você tem o calejamento, que a gente chama, por exemplo, pegar ferro na academia, ou então correr muito, você gera aqueles calos, ou seja, é o seu tecido, seu epitélio tentando garantir que você vai conseguir sobreviver caso tenham novas vezes esse fenômeno acontecendo. E aí, quando você tem essa abrasão, você induz a produção de novos queratinócitos pelas células basais para compor e recompor essa camada de córneo. E essa camada pode ser extensa, ela vai ter sempre mais de 5 células, ela vai ser extensa, rico em queratina, então essa é uma das características principais dela, né? Outra coisa bem legal é que o filamento vai ser de alto peso molecular. A queratina aqui, ó, você consegue ver, se você eu vou até dar um zoom aqui, ó, você consegue ver dentro do núcleo, ó, esses traçadozinhos, esse tigrado. Isso aqui são fibras de queratina grandes, né, de alto peso molecular. Antes de ir para a derme, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta. Ótimo, tá muito bom. Nenhuma dúvida, né? O momento é agora. Aí a gente vai para a derme agora, né? A derme é essa camada logo abaixo da epiderme, uma camada que a gente usa para vascularizar, né, a epiderme, já que a epiderme não tem vasos sanguíneos, eu gosto de reforçar isso. Nós precisamos de uma camada logo abaixo que vai ficar nutrindo ela. Então é uma camada altamente vascularizada. Você, quando sofre um corte e sangra, é porque você atingiu essa derme cheio de vênulas e de vasos. E ela também é dividida em estratos. Nós vamos ver que elas são 2 estratos, né? Um estrato papilar e um estrato reticular, que a gente vai ver logo abaixo. E eu queria só voltar aqui no extrato lúcido, que eu esqueci de falar uma coisa para vocês, que não sei se já aconteceu com algum de vocês. Você sofreu uma abrasão na pele, aí ficou aquela laminazinha branquinha. Você fala, nossa, cortei a pele e fiquei branco. Aquela camada branquinha é esse extrato lúcido aqui que ficou aparente. E como ele não tem cor muito forte, você vê aquela coisinha branca. Não sangra, mas fica branco. É por causa do extrato lúcido. Então é uma curiosidade legal. Como eu estava falando para vocês, a derme ela é dividida em 2 grandes estratos. Um extrato mais pequenininho, fininho, que vai estar aqui nas papilas, e por isso que o nome dele é papilar, porque ele está próximo às papilas dérmicas, e é de tecido conjuntivo frouxo. A gente conversou na PR1 que esse tecido frouxo é para facilitar a difusão de nutrientes, e faz todo sentido, porque logo aí em cima nós vamos ter a epiderme. Ela é a mais delgada, ou seja, ela só corresponde a 1/5, né, do tamanho total dessa derme, e a função dela vai ser, literalmente, nutrir a epiderme. Nela também nós vamos ter corpúsculos de Misser, que vão ser terminações nervosas, que vão dar sensações. Vocês vão ver no futuro o que cada célula dessa faz no sistema nervoso periférico, mas
para a prova de vocês só precisam saber que são terminações nervosas, né? São áreas do sistema nervoso periférico que vão captar informações do meio externo. E, como eu falei, é um tecido conjuntivo frouxo, né? Aureolar, cheio de espaços vazios. Então, você consegue ver esses espaços brancos aqui, além de, na hora da preparação histológica, esses tecidos se separarem, eles também são... Isso também acontece por conta que é um tecido aureolar, bem separado, para facilitar essa difusão de nutrientes. E a outra camada é a reticular. A papilar é só esse pontinho do iceberg aqui, a reticular é tudo isso daqui, ó. Nós vamos ter um tecido conjuntivo denso, não modelado, rico em vasos sanguíneos, rico em algumas glândulas. Você vai conseguir ver glândulas, vai conseguir ver folículos de pelos. É a maior parte dessa derme, né? Não é denso, não modelado, rico em fibras colágenas, elásticas e reticulares, é o que garante a elasticidade da nossa pele, a dureza, a manutenção dessa integridade da nossa pele. Como eu falei, vão ter várias terminações nervosas, é por isso que se você pegar um alfinete, né, e limpo, óbvio, aí você passar na epiderme, você consegue transpassar o alfinete pela epiderme, mas se você entrar um pouquinho mais, começa a sangrar, porque esse tecido é altamente vascularizado. E, como eu falei, vão ser a origem das glândulas, raízes e dos pelos. E é legal porque as glândulas, raízes e pelos, elas são de origem epidérmica, né? Aí a gente viu até que as glândulas elas sofrem invaginação para ficar dentro da derme e ser nutrida por essa derme. E aí eu vou mostrar um pouquinho depois sobre esses órgãos anexos da pele, como eles são curiosos. Então, aqui uma imagem geral que vocês vão ver em preparos histológicos. Eu gosto de colocar aqui no slide, porque se vocês puderem revisar depois essa aula, que eu vou deixar gravada, vocês vão conseguir rever isso aqui. A gente vai ter uma aula prática, vocês vão conseguir analisar isso olho a olho, que eu acho importante. Mas é legal saber que a epiderme, ó, a coloração é bem mais escura por causa da queratina. O tecido conjuntivo frouxo, né, ou camada papilar, você consegue ver que tem espaços vazios, esbranquiçados, ou seja, é um tecido aureolar. E vai ter vasos sanguíneos. Esse aqui é um vaso sanguíneo seccionado no corte transversal. E logo abaixo, nós vamos ter a camada reticular, que é um tecido conjuntivo mais denso. Então, essa imagem é bem legal porque tem os três, né? As três partes da pele. E também dá para ver que é uma pele fina, né? Porque a gente conversou que, primeiro, não dá para ver a camada lúcida. E também a camada córnea é muito curta, né? Não é tão queratinizada. Alguma dúvida, galera, sobre a derme? Não. Vocês lembram qual é a principal célula que está nessa derme, nesse tecido conjuntivo? Pode responder, quem puder. De certa maneira, gente, a principal célula a gente conversou na PR1. Vai, pode falar. É o fibroblasto da derme? É, exatamente. É por isso que a derme, quando eu coloquei aqui, ó, que ela vai produzir fibras colágenas, elásticas, reticulares, é esse fibroblasto. Então é legal você levar para a prova a informação de que no tecido, no epitélio, nós vamos ter o queratinócito como célula principal, como a protagonista daquele tecido, e na derme nós vamos ter como protagonista, nós vamos ter os fibroblastos, produzindo fibras, né, e formando esse colágeno que vai estar em fibra colágeno, fibras elásticas vão estar ali garantindo a sustentação desse tecido. Então, agora eu vou para a hipoderme. A hipoderme, ela é a menos falada assim, apesar de ser a mais odiada por todos nós, ou por grande parte das pessoas, porque é a nossa camada de gordura, né? Nós entendemos que a hipoderme ela é rica em adipócitos. A gente viu que são células capazes de acumular lipídios no seu interior citoplasmático na forma de vacúolos. E esses vacúolos servem como estoque de energia, mas também protege a gente contra impactos mecânicos e também protege a gente em períodos de calor. É por isso que um urso, né, ele come tanto, ele come muito para aumentar essa camada de hipoderme. De calor ou de frio? Ele protege a gente contra o frio. Ele mantém, ele gera um isolamento dentro do nosso corpo, impedindo que o calor saia. Então você vai ter nos ursos, né, eles comem muito, aumentam essa camada
de hipoderme durante o inverno, o que permite eles, além de ter um estoque de energia durante o inverno todo no período de hibernação, eles também vão ter essa proteção contra a temperatura, que está muito amena, aí ele dificulta a perda de calor dele. Tá certo? E ela sempre vai se encontrar logo abaixo da derme. Qual a importância clínica dela? A gente entende que quando você, por exemplo, estiver trabalhando lá no trauma ou na cirurgia plástica, você vai adentrar os tecidos e você tem que saber a característica de cada tecido. Quando você transpassou a epiderme, vai começar a sangrar porque você chegou na derme. Depois você chegou na área reticular, você vai ver fibras colágenas, essa pele vai ser mais grossa, né? E quando você começar a ver uma substância branca, amarelada, você sabe que você chegou na hipoderme. Então isso aí vai guiar, né, o seu procedimento cirúrgico para você saber se localizar, se você já chegou no músculo ou não, já que ali vai ter bastante sangue e tudo mais. E o adipócito é aquela célula legal, né? Ele aumenta em quantidade, ele não aumenta em quantidade de adipócitos, ele aumenta no volume dele, então a gente vai acumulando gordura. É por isso que se você faz uma lipoaspiração, ou então eu esqueci o que é aqui na boca, mas se você retira essa camada, a bichectomia, se você retira essa camada de adipócitos, você acaba nunca mais recuperando essa camada. Você tem uma dificuldade de recuperar porque eles não se proliferam. Então você vai ficar para sempre com aquela deformação ali realizada. Se você, por acaso, muda o seu estilo de vida e tudo mais, e começa a comer novamente, outras áreas que ainda têm adipócitos vão se encher e você pode ficar até deformado. Então é por isso que depois de uma lipoaspiração ou de qualquer tipo de procedimento, você tem que ser acompanhado pelo nutricionista, pelo psicólogo, para você tentar manter uma dieta e conseguir manter aquele benefício que você conseguiu por meio da cirurgia. E agora eu vou falar sobre essas células acessórias, né? Como eu estava falando para vocês, o melanócito ele vai ser uma célula que produz a melanina, que é um pigmento amarronzado, que vai dar a tonalidade mais escura da nossa pele. Então você consegue ver aqui, ó, que aqui é um melanócito, tá em verde aqui, eu peguei a imagem errada, mas está em verde, mas ele é esbranquiçadinho assim, ó, aqui é um melanócito, e ele começa a produzir esse pigmento amarronzado. E esse pigmento amarronzado é a melanina. Entenda, a melanina não fica dentro do melanócito. O melanócito produz e joga ela no meio. Então o melanócito ele não fica marrom. O que fica marrom é o meio. Essa melanina vai se agregando e vai subindo até as camadas mais superficiais da pele e vai dando essa coloração mais escura na nossa pele, né? O núcleo dele é muito escuro, justamente porque a melanina, como é de síntese proteica, ela vai exigir muito do aparelho nuclear de produzir RNA mensageiro, e aí esse núcleo começa a ficar muito robusto. E aí quando você cora, ele fica muito evidente, né? Então é uma das maneiras de evidenciar o melanócito. E essa melanina, ela vai agir de maneira que ela isola o núcleo celular, que é onde tem nosso material genético, e quando o raio UV adentra o tecido e bate nessa melanina, a melanina absorve esse raio, libera ele como forma de calor e impede com que esse raio solar bata diretamente no nosso núcleo e possa causar algum problema genético na gente. Então, um mecanismo de defesa das nossas células muito importante, porque evita que a gente sofra mutações por conta do sol. Eudemar, mas eu me expus muito ao sol. Não é garantia de que os melanócitos vão conseguir fazer essa proteção total, entendeu? Então é por isso que você tem que usar fatores de proteção, né? Protetores solares. E é tão legal que esse melanócito ele recebe a energia UV e transforma em calor. Então é muito evidente, se você foi à praia recentemente, você recebeu a energia. Aí você chega em casa, curtiu a praia, muito louco. Aí você chegou em casa, deitou. Quando você deita, parece que você está transmitindo calor. Você fala, nossa, eu estou pegando fogo, estou passando calor. Isso aí é porque o melanócito ele converteu o UV em energia térmica. Então você realmente está soltando calor. Se você pegar uma câmera de infravermelho, você vai ver que você está emanando calor mais do que uma pessoa comum. E, como eu disse, ela tem essa tonalidade marrom e protege o nosso DNA. E aí, correlacionando com casos clínicos, vocês vão, no dia a dia de vocês, quem quer ser dermatologista, vocês vão ver, né, uma peculiaridade, né, que é uma proliferação exacerbada de melanócitos. Na nossa pele, você vai ver como escuro, né, um pigmento escurecido. Isso porque a melanina é marrom. Mas no local onde está tendo esse tumor, né,
esse tumor, você consegue ver ele em região esbranquiçada, ó. Isso aqui tudo são melanócitos que estão produzindo melanina. Só que ele lança essa melanina para o tecido adjacente. É por isso que ele fica dessa coloração. Mas ele em si é esbranquiçado. Olha aqui, ó. Isso aqui é um tumor já de um grau muito grande. E aqui, se você conseguir ver essa linha aqui, são as margens de segurança cirúrgica. Então, o cirurgião vem e corta aqui para ter mais segurança. Depois ele sutura e une completamente o tecido. De forma análoga, nós vamos ter outra estrutura, né, que agora nós estamos para a parte dos anexos embrionários. Eu esqueci de perguntar, vocês têm alguma dúvida sobre os melanócitos, melanoma? Alguma dúvida sobre essa parte? Eu não tenho, não. Então tá show, né? Então vamos dar uma continuidade. No pelo, a gente, principalmente os homens que sofrem com calvície, eles gostam muito de entender sobre o pelo. E hoje em dia o pelo está sendo uma das coisas mais estudadas, porque depois da pandemia do Covid, não se sabe ao certo, mas as pessoas começaram a ter uma maior queda de cabelo. Algumas mulheres relatam que cai muito o cabelo depois que contraíram Covid. Hoje em dia não se sabe ainda ao certo porque isso acontece, os dermatologistas estão estudando e tudo mais. Mas o pelo é uma estrutura que vai estar tanto relacionada com a proteção térmica, a gente vai ter o pelo ali num processo de regulação térmica, como também ele vai estar ligado às sensações. Além disso, o pelo ele vai ter algumas glândulas anexas a ele que vão produzir substâncias que vão nutrir nossa pele. Então ele tem essa grande relevância. O pelo também é formado por queratina e o interessante é que a cor do pelo é dada por esses melanócitos que estão nessa camada basal. Então o nosso pelo é mais escuro porque a gente produz mais melanina e aí o pelo fica mais escuro. Uma pessoa loira produz menos melanina e fica com uma tonalidade mais clara. Um albino que tem a inativação desses melanócitos, ele tem um pelo branco. Por quê? Porque não teve nenhum tipo de pigmento amarronzado para dar a coloração do pelo dele. Você consegue ver que o pelo ele sai do tecido epitelial e adentra dentro dessa papila dérmica. Então ele fica sendo nutrido diretamente por esse tecido conjuntivo. E aí ele recebe esses nutrientes e permite o crescimento dele. Então é por isso que quando você vai no dermatologista com queda de cabelo, ele fala, olha, você tem que comer mais proteínas, você tem que comer mais coisas ricas em proteínas, beber mais água, justamente porque você vai aumentar o aporte de proteínas para os fibroblastos produzirem mais colágeno e produzindo e nutrindo esse tecido aqui que é do pelo. Eu conversei com o Cian e ele falou que não é de costume dele cobrar as partes do pelo, é por isso que eu vou passar mais por cima dela. Mas ele é dividido em várias partes e que talvez no futuro, na cadeira de dermato, a gente vá se aprofundar mais. Agora, isso aqui é importante. Nossas glândulas, né, a gente tem três tipos. Nós vamos ter glândulas sudoríparas, sebáceas e ceruminosas. As glândulas sudoríparas, elas vão se dividir em duas, né? As écrinas, que nós vamos nascer com elas, ou seja, desde bebezinho a gente vai produzir essas glândulas. Elas são merócrinas, né? Que é onde a gente já conversou sobre isso na PR1. São glândulas que produzem a sua substância, mas não degradam parte do tecido. E aí elas vão estar presentes em quase todos os locais, menos as áreas genitais. E também o lábio, algumas estruturas. Elas são tubulares e elas jogam seu conteúdo diretamente na epiderme, ou seja, elas não precisam se anexar ao pelo, diferente das apócrinas. As apócrinas, nós vamos ver na imagem que elas estão ligadas à puberdade, elas estão relacionadas à produção de hormonal na puberdade e elas vão produzir um conteúdo mais proteico, mais grosso, mais oleoso. E esse conteúdo é o que vai dar aquele odor característico da adolescência, né? O CC. E porque essas glândulas elas vão estar principalmente na região de axila e também na região genital, além do couro cabeludo. Então, quando você é novo assim, você não tem cheiro de nada, tudo é cheirosinho e tal. Mas à medida que você entra na puberdade, você começa a ter alguns odores característicos desse tipo de glândula, que é a apócrina. E é legal porque, por exemplo, nosso couro cabeludo, meu cabelo está ficando muito oleoso. Isso aqui se dá por conta dessas glândulas chamadas de glândulas apócrinas. Elas são glândulas bem profundas, elas podem se originar até mesmo da hipoderme e aí elas sobem e se ligam ao folículo, um folículo piloso. Aí aqui eu
quis mostrar para vocês, ó. Aqui é uma glândula sudorípara apócrina, tá vendo que ela é bem profunda e ela entra e se conecta a esse folículo. Nós vamos ter também a écrina, ó, que ela também é novelada, mas ela joga o seu conteúdo diretamente na pele. Isso aqui é uma glândula que produz suor, um líquido mais fino, mais aquoso. E por fim, nós vamos ter as glândulas sebáceas. Essas glândulas aqui é o terror, porque é a glândula que está ligada à espinha. Isso porque ela joga no meio, né, um conteúdo mais rico em lipídios, em colesterol. E esse conteúdo, ele acaba sendo sítio para algumas bactérias que colonizam esse local e acabam gerando infecções, que nós chamamos de acne, né? Acne é uma infecção bacteriana causada nessas glândulas sebáceas. Por que a glândula apócrina não causa muito? Por conta da quantidade de conteúdo que ela produz, que é baixo, e outra coisa, ela é mais profunda, então é mais difícil de ficar mais superficial essa infecção. E essa pergunta aí é para vocês. Oi, pode perguntar. A chamada vai terminar em 4 minutos, né? Bom encerrar e fazer outro link? Eu vou encerrar, mas só para finalizar, antes de encerrar o link, eu queria perguntar para vocês, vocês já tiveram espinha na mão? Vocês já notaram que vocês nunca tiveram? Ou alguém já teve? Eu não sei. Se alguém já teve espinha na mão, provavelmente não é espinha. A gente não tem espinha nas mãos, porque nas mãos, em outras áreas também, como por exemplo, o lábio, o vermelhão do lábio, a parte interna, não tem essas glândulas chamadas de sebáceas. Então não tem como a bactéria infectar essa glândula e gerar uma infecção. Então fica aí essa curiosidade legal. Você não tem espinha no olho, porque não tem glândula sebácea. Você não tem espinha na mão, você não tem espinha no vermelhão do lábio. Aí a pessoa, mas eu já tive espinha na boca. Mas é aqui, na parte de epiderme da boca, aqui no cantinho, aquela espinha chatinha que dói bastante. Mas dentro da boca você não tem. E aí, alguém tem alguma dúvida enquanto eu encerro aqui pra gente abrir outra live? Deixa eu pegar. Não. Nenhuma dúvida, né, galera? Gente, ó, eu vou encerrar essa transmissão e vou iniciar outra. Aí falta bem pouquinho já do conteúdo. E aí a gente já começa as questões, tá certo? Ok. Já vou mandar outro link aqui pra vocês. Certo. Live. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar. Eu sei que é um conteúdo chatinho, mas para quem gosta de dermato é vida isso aqui. Tá ótimo. Tá muito bom. Era tão facilmente deixar fazer live grande. Meu Deus do céu. Só esperar o pessoal entrar. Acho que já entrou todo mundo. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Então, voltando, né, nossa apresentação aqui, o conteúdo é extenso, eu sei, meio chatinho, mas a gente vai para o último tipo de glândulas, né, que são as ceruminosas. Entenda, a glândula ceruminosa não produz a nossa cera. A cera de ouvido é diferente da cera produzida pela glândula ceruminosa. A glândula ceruminosa produz a cera e a cera de ouvido é produzida pela glândula ceruminosa junto com a glândula
sebácea acessória que vão unir esses conteúdos e esses conteúdos se dão à nossa cera de ouvido. Glândula ceruminosa vai estar presente no nosso tubo auditivo, né? Nessa parte mais externa dele. E aí ela vai ajudar a impedir infecções no nosso ouvido. É por isso que não é indicado você pegar um cotonete e enfiar dentro do ouvido, porque essa cera que está presente aqui, você acaba empurrando ela para perto do tímpano e aí você pode ter algum problema auditivo. Outra coisa, essa cera ela é responsável por segurar alguns micro-organismos que escapam, né, dos outros mecanismos de proteção do seu ouvido. Então ela é contaminada. Então se você empurra ela para dentro, para a parte mais interna do seu ouvido, você pode acabar gerando uma contaminação nesse tímpano. E aí você fica com aquela dor, que é aquela inflamação chamada de otite, né, que é uma dor por conta de inflamação do tubo auditivo. Então, essa aqui é a característica principal da glândula ceruminosa que vocês precisam levar, né? Que, pelo menos eu conversando com o Cian e ele me deixou em off ciente dessas informações. E aí, eu gosto de citar um grande amigo meu que eu tenho na Odonto aqui em Canindé, que é o João Paulo. Ele é marido até de uma colega de vocês da escola, da faculdade, que ele me disse na aula que o professor estava dando sobre dermatologia, né? Na verdade, dando sobre tecido tegumentar. Ele pegou e falou assim, isso é coisa de dermatologista, eu quero ver na UTI. Aí eu falei, João Paulo, na UTI, isso aí também aparece, cara. E aí, como isso aparece? Na ala de queimados. O paciente chegou lá na UTI queimado, você tem que ter noção, primeiro, de qual foi a extensão dessa queimadura dele. Se for uma queimadura de primeiro grau, que só pegou a epiderme, fica só vermelhinho ali, geralmente associado à insolação, aí você pensa, mas quem é que vai pro hospital por causa de insolação? Vocês pensam que não, mas sempre tem alguém que tem medo de tudo, aí ficou vermelho demais no sol, vai no hospital porque acha que se queimou demais. Às vezes é só uma queimadura de primeiro grau. E aí você passa pomadas, algum composto mais... manda a pessoa passar água, enfim. Porque isso aqui, como a epiderme a gente já conversou, que tem uma renovação constante, em poucos dias você já vai estar descamando, que é aquele que você fica com pele de cobra, né? Você fica descamando e aí você vai melhorando com o passar do tempo. É diferente da queimadura de segundo grau, que são queimaduras que adentram a derme. E aí, como a gente viu, a derme é altamente vascularizada, com muitas terminações nervosas, então a sensação dolorosa é muito maior. E essa sensação dolorosa maior, às vezes, é um incômodo tão grande que você vai precisar medicar o seu paciente lá na UTI. Outra coisa importante é como a queimadura foi tão extensa, ela adentrou muitos tecidos, então tu rompeu aquela barreira que protege a tua pele e, ou seja, as bactérias já estão em contato com aquela área vascularizada. Então você, às vezes, tem que passar um antibiótico, alguma coisa. É muito comum nessa queimadura de segundo grau a formação de bolhas. O que são essas bolhas? Como eu disse, a gente perde essa camada lá na camada granulosa que produz lipídio, que impermeabiliza a célula, a gente perde aquela camada e acaba que esse líquido, né? Esse líquido que está no tecido, na derme, acaba extravasando para a epiderme e aí forma aquelas bolhas. Se você reparar, a bolha parece que tem água dentro. Aquilo ali é líquido seu, interno. Então, nunca estoure a bolha. Por quê? Porque ela ainda é mais uma camada que ainda está protegendo a infecção. Se você estoura, você vai estar deixando em contato direto o meio externo com a sua derme. Aí pode causar uma infecção. E por fim, nós vamos ter a de terceiro grau, que ela adentra todos os tecidos, chega até a camada muscular. E isso aqui é muito interessante, galera, porque imagine, o que você acha que essa pessoa sentiu muita dor ou pouca dor? Rapaz, essa pessoa aqui, ela sabe aquela expressão que sentiu tanta dor que parou de sentir dor? Essa pessoa aqui, ela teve uma destruição total das suas terminações nervosas, e essa pessoa aqui já não está mais nem sentindo dor, porque ela já destruiu todas as terminações nervosas. Enquanto essa aqui está sentindo dor por conta da inflamação gerada na derme, essa daqui já perdeu todas as camadas, e aí ela não está nem sentindo mais dor. E aqui é alto risco, porque expõe todas as camadas da nossa pele, inclusive o músculo, a agentes externos, e aí pode acontecer uma contaminação muito grave, né? E é como eu estava falando para vocês, esse paciente, além de perder muito líquido, porque perdeu a camada de queratina, perdeu a camada de lipídios produzida pelas células granulosas, além de estar perdendo muito líquido e desidratando, ele vai estar no soro direto, ele ainda tem um risco muito grande de infecção. Então você tem que entrar com profilaxia antibiótica para ele não
pegar uma sepse ou morrer de algum tipo de infecção. E é a principal causa de morte, né? É tanto que vocês ainda não tiveram a oportunidade, mas se um dia vocês forem na área de queimados, é um ambiente hermeticamente fechado e onde o paciente que teve esse tipo de queimadura de terceiro grau fica, é totalmente isolado, justamente para ele não ter contato externo e acabar se infectando, né, com patógenos que vão estar lá oportunistas, que naturalmente não entrariam dentro dele, mas agora como as barreiras foram quebradas, adentro o tecido. E aí, outra coisa que eu queria falar para vocês, de importância, né, de saber dessas estruturas da pele, é que vocês vão se deparar muito com suturas. E vão ter suturas que vão pegar só a camada mais superficial, vão ter suturas que vão pegar só o intradérmico, ou seja, só a derme, vão ter suturas que você vai ter que ir até o tecido adiposo. Então, vão ter diversos tipos de sutura que você vai ter que saber. Então, o seu preceptor fala, faça esse tipo de sutura. Aí você não sabe fazer porque você não sabe identificar os tecidos, fica feio lá na hora, né? Aí você dá aquela enrolada, mas o ideal é aprender. Aí você, geralmente, quem não consegue fazer as intradérmicas e tal, a pessoa vai lá e dá um ponto simples e vai falar assim pra ele, professor, não presta atenção, aí acabei fazendo simples mesmo. Mas não façam isso não, isso aí é vacilo. E aí, puxando esse gancho, eu queria falar para vocês de um curso que a Aliac vai promover. A gente vai fazer o primeiro curso de sutura, né, aqui da faculdade. As datas ainda não foram divulgadas, porque a gente ainda está organizando e tudo mais, mas eu já queria deixar vocês de sobreaviso, né, porque são vagas limitadas e vocês são a primeira turma, assim, que aí, na verdade, não era nem para me avisar, mas eu já estou avisando, e aí as vagas vão ser limitadas, e aí, para vocês já ficarem espertos, quem quiser participar, né, a gente vai ter um momento com o professor Elber e vamos aprender sobre os tipos de sutura e também vamos aprender na prática como fazer os primeiros pontos de vocês, né. Qual é o valor, Idemar, já sabe? Não, a gente ainda não sabe o valor. Na verdade, eu até sei, mas aí eu não posso falar. Eu já falei até demais, porque não podia nem falar sobre o curso. Eu já sabia. Pois é, né? Não podia falar, mas... deixa eu voltar aqui para me colocar nas questões. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma peculiaridade que vocês não entenderam, ou queira que eu frise mais sobre alguma informação? Podem falar, o momento é agora. Se ninguém tiver nenhuma objeção, a gente dá prosseguimento. Eu vou ter só na prova, viu? Não, vai dar certo, não vai ter não, vai dar certo. Vamos ter outras monitorias. Agora, nesse exercício agora que você vai corrigir. Qual foi a questão assim que vocês tiveram mais dificuldade? A 14. Deixa eu ver qual é a 14 aqui. Só a 14 foi a que foi mais difícil? Porque isso aí, esse ACTH é acetilcolina? Não. Então, eu ainda não sei o que é ACTH. Mas a gente vai começar a resolver aqui. Vocês vão ver que essa questão é fácil. Então vamos lá, né? Vamos começar do início. A primeira questão, ele pergunta quais são as camadas da pele que contêm o folículo piloso e as glândulas sebáceas. Nós vimos que essas glândulas sebáceas vão estar anexadas ao folículo piloso, e esse folículo piloso ele pode vir tanto da hipoderme quanto da derme. Mas o único canto que você vai ter folículos pilosos e glândulas sebáceas é a derme, que é a opção B. E essa questão eu coloquei de propósito, porque se eu colocasse só folículos pilosos, essa questão seria anulada, porque ele pode surgir tanto da derme quanto da hipoderme. A gente conversou que o folículo piloso ele pode ser bem grande, né? A segunda questão, ele pergunta o que é... Oi? Alguma dúvida? Tá bom, Não. Então pronto, vamos para a segunda questão. Ele pergunta o que a hipoderme contém, né? E a gente conversou que ela é uma camada rica em gordura, né? Essas células escamosas vão estar lá na epiderme, formando os estratos. Nós vamos ter fibras colágenas na derme e os melanócitos também na epiderme. Então, a resposta correta seria células adiposas, né? Essa aqui eu acho que ninguém teve dúvida.
A terceira questão fala sobre a queratina e qual a função dela na pele. Como eu falei, além de ser uma barreira física para impedir a entrada de micro-organismos, ela também acaba impermeabilizando a pele e impedindo a desidratação, a perda hídrica, né? E a gente viu que tem outros mecanismos, como os lipídios produzidos pelas células granulosas, mas assim, o que mais tem efeito de proteção contra a desidratação é essas camadas de queratina, essas longas camadas de queratina. Elas acabam impermeabilizando. Como é uma proteína, tem um tamanho molecular grande, acaba impermeabilizando totalmente a nossa pele. A quarta questão, ela pergunta sobre a epiderme, né? E pergunta qual é o estrato que forma novas células. E a gente já conversou que é o estrato basal, que vai ter aquela célula embrionária que vai se proliferar e produzir o queratinócito. E dá todo aquele ciclo até formar a camada córnea. A quinta questão, né, ele está falando de uma mulher que ela foi no médico por conta de lesões vermelhas nas axilas e geralmente isso está relacionado, né, a foliculites ou então algum tipo de problemas. E aí ele pergunta na questão, né, no comando, e primeiro ele fala que foi durante a puberdade, então nós já sabemos que as glândulas sudoríparas apócrinas são essas glândulas que se iniciam na puberdade. E outra dica que o texto dá para responder é que são nas axilas e virilhas. Então a gente viu que na puberdade, aproximadamente aos 14 anos, a gente começa a produzir alguns hormônios que vão ativando essas glândulas apócrinas que vão produzir, né, esse conteúdo mais proteico. E esse conteúdo é um conteúdo mais com cheiro mais desagradável, que a gente chama até de CC, né? Por isso que quando é criança ninguém usa desodorante, mas a partir dos 14 anos, se não usar, mata quem está perto. E aí, a glândula primariamente afetada na condição da Juliana seria as glândulas apócrinas, justamente por conta de todas as características que o próprio texto dá, né, para facilitar o diagnóstico. A questão 6 fala sobre a célula de Langerhans. A gente conversou que elas são células apresentadoras de antígeno, ou seja, vão estar ligadas a uma resposta imunológica, elas vão pegar o patógeno e mostrar para outras células que ele está lá no teu corpo. Então, a resposta correta é o item C. Vale lembrar que o item A é o melanócito, que faz a pigmentação pela melanina. A sensação tátil tem várias células, mas a principal é a de Merkel. E a produção de vitamina D vai ser feita pelo próprio epitélio, mas isso aqui a gente vai ver ainda. A questão 7, né? Qual camada é primeiramente afetada numa queimadura de primeiro grau? É a camada mais superficial da pele. Então, se a queimadura é de primeiro grau, na verdade, se a queimadura é de qualquer forma, a primeira camada que vai ser degradada vai ser o estrato córneo, seguido a epiderme como um todo vai ser degradada numa queimadura desse tipo. E se é queimadura de primeiro grau, ela é queimadura de primeiro grau porque adentrou o tecido epitelial. Então, ela vai adentrar toda a epiderme. E o extrato granuloso faz parte dessa epiderme. É por isso que não poderia ser ele. Porque não é somente ele na queimadura de primeiro grau. Vai ser ele e todos os outros estratos. Não pode ser hipoderme, porque a gente viu que hipoderme é de terceiro grau para cima. E não pode ser derme, porque a derme é uma queimadura de segundo grau. Então, isso aqui a gente deu uma olhada já. A oitava questão eu acabei anulando, não porque ela está errada, porque ela está correta, mas ela não cai na prova PR2, só cai na PR1. Eu não me atentei e acabei colocando ela. Deixa eu ver aqui. Mas, por favor, qual é a resposta correta dessa 8? Você anulou, mas diga a resposta correta. Ele está perguntando a glândula 1, que é essa daqui, né? Você consegue ver que é uma glândula exócrina. Ela vai estar dentro, como a gente falou, todas as glândulas, elas vão adentrar o tecido conjuntivo, elas surgem no epitelial, mas elas adentram o tecido conjuntivo. No caso aqui, ela está jogando seu conteúdo para fora do corpo, ou seja, é exócrina. E aí a pergunta é redundante, mas a pergunta primeiro ele pergunta o tecido de onde as glândulas se originam, aí a gente fala que é no tecido epitelial. O tecido onde elas estão imersas, a gente viu que elas invaginam até a derme, né, até o tecido conjuntivo, ou seja, seria o tecido conjuntivo. Essa primeira aqui é uma glândula exócrina e essa segunda aqui é uma glândula endócrina do tipo cordonal, né, que forma cordões. Na verdade, eu acho que essa aqui é uma folicular. E aí o item correto seria o item C.
E por fim ele pergunta um exemplo de glândula exócrina, e a gente viu que as glândulas sebáceas que produzem sebo jogam conteúdo para fora. Mas poderia ser uma sudorípara, enfim, qualquer glândula que jogasse seu conteúdo para fora. Tá certo? Tudo ok? Obrigada. Show. Estamos aqui para isso, né? Se você sair daqui sabendo essas questões aqui, para mim já é um massa demais. Na nona questão, né? Eu falei, essa questão foi eu que fiz, né? Algumas aqui foi eu que fiz, a grande maioria. E essa nona aqui, eu quis tratar um pouco sobre uma realidade muito comum, principalmente nas pessoas mais jovens, que é o uso de esteroides anabolizantes para ter ganho de massa muscular para fins estéticos, né? Aí nessa questão eu falei que a testosterona, ela pode sofrer um processo de aromatização que vai dar origem a uma substância chamada de dihidrotestosterona, que é um subproduto da testosterona, que ele se liga aos folículos do nosso cabelo e acabam causando a alopécia, né? Que é uma condição que causa a morte do folículo e causa a calvície precoce. Então imagine que se você aumenta a carga desses hormônios androgênicos, você acaba aumentando a conversão para DHT e acaba atacando esse folículo e você perdendo o cabelo. Vocês não precisavam saber tudo isso sobre DHT, mas aqui ele dá umas nuances do que seria, né? É uma forma comum de perda de cabelo, e ele fala que ocorre a morte, né? Enfim, a única maneira de você perder cabelo, nesses todos aqui, seria com a destruição do folículo piloso. E aí você fica calvo. É por isso que você vê a maioria dos fisiculturistas, hoje não, porque hoje em dia tem o transplante capilar e tudo mais, mas a maioria dos fisiculturistas são calvos, né? Justamente por conta dessa carga androgênica que eles usam. E aí você vê, para quem gosta, né, do esporte e vê essas coisas, você vai ver, o Siban tem cabelo. O Siban fez um implante capilar. Mas ele continua usando, ele não perderia esses cabelos? Aí veja bem, a parte sensível ao DHT são os folículos dessa parte mais da calvária, ou seja, dessas entradas aqui. Se você reparar, o homem ele só fica careca aqui em cima, né? Na parte de cima da cabeça, na parte frontal até aqui mais um pouco da calvária. E aí, nessas partes laterais, normalmente são preservadas. Aí no implante capilar, o que é que ele faz? Tira pelos daqui e coloca aqui na frente. Ou seja, tira pelos que não são sensíveis a DHT e colocam aqui na frente. Ou seja, ele continua usando esteroides, mas não tem mais queda. E aí é legal isso porque somente os homens têm esse pelo sensível a DHT aqui na frente. Vocês mulheres, né, não têm esse pelo sensível, então mesmo vocês usando os hormônios androgênicos, vocês não vão ter uma queda permanente do cabelo. Pode até ter, porque se você aumentar muito, pode ser que converta demais e acabe afetando, mas no geral, não, tá certo? A questão 10, né, ele fala sobre um dermatologista que examina pacientes com queixa de sensibilidade extrema ao sol. Se a pessoa tem muita sensibilidade ao sol, é porque ou ela não é acostumada a pegar sol, que aí não causou o aumento dos melanócitos, né, o aumento de produção de melanina, ou a pessoa tem alguma deficiência nesses melanócitos. Algumas doenças podem causar isso, como, por exemplo, o vitiligo, que era uma condição que o Michael Jackson tinha, que acabam degradando esses melanócitos e você para de produzir melanina, o que para de te proteger contra o sol, né? E aí, a resposta correta seria a diminuição da camada de melanócitos. Não poderia ser a hipertrofia do extrato córneo, porque não faz sentido você aumentar o extrato córneo e sentir mais sensibilidade. Nem mesmo a redução do sebo. Isso aqui poderia causar uma desidratação da sua pele. Você pode até ter essa condição aqui se tomar muito banho de mar, né? Você acaba ressecando muito a sua pele. E as fibras colágenas não vêm ao caso, porque aqui é uma questão sobre epiderme. Na questão... Opa! Subi demais. Na questão 11, né? A gente pergunta um paciente com uma ferida que não cicatriza. Qual é o principal fator de cicatrização da pele? A gente estudou lá na PR1 que os fibroblastos que estão presentes na nossa derme, eles vão produzir fibras colágenas e fazer a reorganização daquele tecido. Uma questão muito interessante, o que nós chamamos de queloide. O que é o queloide? Uma proliferação exacerbada desses fibroblastos, produzindo uma quantidade demasiada
de fibras colágenas, e essas fibras colágenas que foram produzidas acabam ficando mais do que o que era necessário. E aí como é que o dermatologista pode entrar aí? Ele coloca alguns medicamentos que vão inibir a síntese colágena, tentar diminuir essa síntese exacerbada. Então, a pessoa que tem queloide, geralmente conferida, que quando chega na derme, induz a produção de fibroblastos, acaba formando o queloide, né? Que é aquela protuberância na pele. E a maneira de amenizar é usando inibidores de colágeno. Só uma curiosidade para vocês saberem também. Na questão 12, né, ele pergunta um procedimento cirúrgico... pergunta qual é a função do tecido adiposo, né? A gente já conversou que ele tem tanto função de proteção contra impactos mecânicos, porque a gordura, ela balança, né? Se você vê uma coisa muito gordurosa, ela chega, quica se você jogar ela sobre a mesa, e também tem um isolamento térmico, como a gente conversou, principalmente os ursos, né, fazem isso, mas na gente também funciona, principalmente nos bebês, com aquela gordura marrom que a gente pode ter, né, quando a gente é criança. E basicamente é isso, além de reserva de energia, né? São as 3 características. Aqui só tinha uma opção correta, que seria o proteção térmica. O item 13, né? Ele pergunta sobre uma queimadura grave, quais células podem ser afetadas por conta de patógenos. Falou de patógenos, a gente entra na célula de Langerhans, que são aquelas células, como eu falei para vocês, que vão apresentar esse patógeno nas outras células de defesa. Então, falou de patógenos por conta de queimaduras ou qualquer outro tipo de coisa, a gente já fala sobre célula de Langerhans. No item 14, a doença de Edson, agora vamos dar uma viajada, foi eu que fiz essa questão. A doença de Edson, vocês ainda vão aprender que ela é uma condição que afeta a suprarrenal. A suprarrenal, quando ela é afetada, ela para de produzir o cortisol. O cortisol é um hormônio muito importante para nossa vida mesmo, para regulação de aspectos fisiológicos. E quando você tem uma supressão, como acontece na doença de Edson, desse produção de cortisol, a gente acaba estimulando esse hormônio adenocorticotrófico, né, que não é a acetilcolina. E esse hormônio, ele é um indutor produzido lá na hipófise para fazer com que a sua suprarrenal produza cortisol. E aí, ele também tem outra função secundária, que é qual? Fazer com que os melanócitos eles se ativem e comecem a produzir mais melanina. Então, mesmo não sabendo dessa informação, ele está perguntando, né, sobre pessoas expostas ao sol e cicatrizes e tudo mais. E aí fala também sobre hiperpigmentação. Só daqui vocês conseguiriam matar a charada, que é alguma coisa relacionada aos melanócitos. Aí vocês poderiam ficar entre 2 questões, a B e a C, né? A vida não é um morango, aí a gente sempre fica com as em 2, aí vai lá e marca errado, né? É assim. Mas na B não poderia ser, porque como eu estava falando para vocês, os melanócitos não sofrem hiperplasia, não aumentam em quantidade, a não ser que você tenha uma condição realmente muito peculiar. Eles aumentam, né, que a gente chama de hipertrofia, eles aumentam a produção de melanina. Nunca hiperplasia de melanócitos. Porque se tiver hiperplasia, pode ser até um diagnóstico de um tumor, né? Pode ser maligno ou benigno, pode ser diagnóstico de tumor. Mas no caso aqui, é o aumento da secreção de ACTH, que vai estimular esses melanócitos a ficarem mais ativos, a produzirem mais melanina. Deu para entender, galera? Esse aqui é difícil, eu botei, mas me arrependi agora. Tudo ok, gente? Vocês ainda estão aí? Tô ok, viu? Que bom que vocês não abandonaram. Sim, estamos. Tudo ok. Mas deu para entender, né? Essa 14ª aqui. Eu imaginei que vocês se sentiram um pouco de dúvida. A 15ª, ele está falando sobre a psoríase, né? Que é uma condição que fica placas avermelhadas na pele. É comum a gente ver esse tipo de patologia. E aí, o que esse problema causa é como é uma lesão constante, acaba fazendo, como eu falei para vocês, com que a camada basal produza mais queratinócitos que vão se aglomerando e formando essas áreas descamativas elevadas. Então, a resposta correta seria aceleração no ciclo desses queratinócitos, né? Esses queratinócitos vão sendo produzidos e transformados na placa córnea muito rápido. É por isso que é muito descamativa essa lesão aqui, de psoríase. No item 16, fala sobre o lúpus, né? Uma condição
imunológica, que você vai ter o seu próprio corpo, né? A Aline gosta muito de falar sobre lúpus, mas o lúpus é uma condição no qual o seu próprio corpo combate, identifica peças, células da sua derme como patógenos, como algo estranho, ou seja, é uma condição autoimune que acaba destruindo, né, o seu tecido. E aí é muito interessante porque o paciente ele fica com a pele avermelhada, né, que lúpus vem de borboleta, e a gente chama de rosto em forma de borboleta, porque fica uma coloração avermelhada no rosto da pessoa, isso justamente porque está destruindo, né, áreas dessa derme. E aí o medicamento que se usa para tratar são corticoides, que vou deixar isso aí para no futuro vocês vão aprender sobre, que vão diminuir o sistema imune, né? Deixa eu ver aqui, a próxima. Aí aqui, essa daqui é a questão que fala sobre os extratos. Gente, essa aqui é a questão de prova. Podem ter certeza que essa aqui vai ser uma questão aberta de vocês. Eu tenho certeza absoluta no que eu estou falando. Então já podem levar isso. Ele vai perguntar quais são os extratos e qual é uma característica de cada um desses extratos. Então você vai ter aqui no extrato 1, a gente já conversou. Primeiro, isso aqui é uma pele espessa, né? Por vocês viram a live, assistiram, prestaram atenção. Então vocês sabem que como tem uma grande camada na camada, né, córnea, e tem a presença da camada lúcida, você sabe que é uma pele espessa, que a lúcida só tem na pele espessa, e quando é muito grande a córnea, também é um indicativo de pele espessa. Então, nós temos a camada lúcida, nós já conversamos que ela é uma camada qual ocorre a digestão de todo o conteúdo intracelular, ou seja, por isso que fica esbranquiçado, é uma da característica dela. A 2 é a camada córnea, aqui nós só temos células mortas com queratina, e a gente viu que são filamentos grossos de queratina, e ela vai fazer a impermeabilização da célula como um todo. Na 3, aqui, é aquela área que os queratinócitos têm uma conformação diferente, porque eles foram esmagados, que nós chamamos de espinhosos, né? Então, são uma camada espinhosa, como tem muitos desmossomos, eu até mostrei aqueles filetinhos que saem deles, como tem muitos desmossomos, acaba parecendo que acaba ficando muito coeso, ou seja, é uma área muito coesa, de muita coesão, é difícil você fazer separação desses queratinócitos. Na camada 4, nós temos o extrato granuloso, ou camada granulosa, que vai produzir tanto pigmento, que vai dar coloração a isso aqui, como também aquelas lipídios, né? Lipídios que vão fazer a impermeabilização da pele, que são os grânulos produzidos pela camada granulosa. E o quinto, que é o mais fácil, né? É a camada basal, que vai ser a camada responsável pela produção de novas células. E aí, essas novas células produzidas vão dar origem a todas essas outras camadas. Então, nenhuma dúvida, acabei esquecendo de perguntar, alguma dúvida sobre alguma dessas questões abertas ou deu tranquilo aí para responder? Acho que o pessoal da monitoria de bases moleculares deve ter falado muito de lúcida. Peraí, Edilmar, qual é a característica da lúcida? A lúcida, ela vai ter todo o conteúdo intracelular digerido pelo lisossomo. Então, ou seja, ela vai ser clara porque não tem mais núcleo, não tem mais organelas, foi tudo digerido. Só vai ter cristais de colágeno, cristais finos de colágeno. Certo, e a da córnea? A da córnea, nós vamos ter já células mortas. Não tem mais vida, até porque foi digerido todo o conteúdo citoplasmático. E vão ter cristais grossos de colágeno, fitas grossas de colágeno, de queratina, de queratina. Certo. E aí o espinhoso? O espinhoso, você vai ter queratinócitos altamente coesos por conta dos desmossomos. E eles vão ter o formato de espinhos, né? Por isso que o nome é espinhoso. E a granular? A granular ou granulosa, tu vai ter grânulos, produção de grânulos, é por isso que ela tem essa coloração mais escura, porque principalmente está produzindo muito colágeno, e também vai produzir grânulos lipídicos, que vai ajudar no isolamento hídrico, né? Eles são hidrorrepelentes, então vão produzir essa camada de tecido lipídico que vai ajudar a proteger você da desidratação, tá certo? Certo. Isso aqui é questão aberta dele, viu? Sempre, quase sempre, ele, desde que o pessoal me diz, sempre foi essa questão. E outra coisa legal que ele também cobrava era o dermatologista, qual a função. Aí eu disse várias, né? Aqui eu citei dermatologista de torta da direita, do que eles podem fazer e tudo mais.
desde produção de colágeno, usar remédio para evitar queloide. Aí vocês podem chutar qualquer um, chutar não, né? Falar qualquer uma dessas que vão garantir o ponto cheio, tá certo? Qual é, Ele já Gilmar? sinalizou. Qual é que a gente pode citar? Vocês podem citar o uso de pomadas para inibir o colágeno no queloide. Eu vou deixar o vídeo aqui, aí vocês podem voltar e ver todos os exemplos que eu citei. Vocês podem usar estimuladores de colágeno para aumentar a sustentação da pele. Enfim, tem vários métodos que vocês podem usar como dermatologista, né? Tratamento de acne, enfim. Lá ele vai perguntar coisas relacionadas à dermatologia, você pode citar qualquer uma. Pelo menos foi a minha questão aberta, né? Essa aqui eu sei que é recorrente, mas a minha não sei se vai ter de novo não, mas pode ser que tenha. E se tiver, ele fala exatamente isso sobre a função da pele e o dermatologista. Aí você cita algumas funções da pele e como o dermatologista pode atuar, certo? Certo. A questão 18, né? Ele fala desse Demodex, que tem nome de demônio, né? Demodex folliculum. É o famoso ácaro que habita os folículos pilosos. Isso aqui é o causador de algumas alergias e também pode desenvolver a acne, né? Que são as espinhas. Na verdade, as espinhas são mais causadas por uma bactéria, né? Que é essa aqui, a Propionibacterium. Ela causa... na verdade, ela é um parasita, né? Ela é oportunista, ela se prolifera na nossa pele quando nossas glândulas sebáceas elas estão muito ativas. Quando é que nossas glândulas sebáceas estão muito ativas? Quando a gente come muito proteína, quando a gente come muito alimento gorduroso, então você fala, nossa, minha pele está ficando oleosa, porque você comeu tanto alimento gorduroso e isso induziu a hipertrofia dessa glândula e produção de conteúdo lipídico na pele. E aí a bactéria vem, se aloja dentro desse folículo piloso, ou então, enfim, ela vai gerar um sítio ali, vai se proliferar, vai gerar uma infecção que vai formar o que nós chamamos de acne, né? Aquela acne, dentro fica tudo como se fosse pus, é literalmente pus, é nosso sistema tentando combater aquela infecção causada por conta da proliferação dessa bactéria. Muito interessante, gente, falar que os dermatologistas passam shampoos, sabonetes, essas coisas para diminuir a acne. Como é que isso funciona? Porque se você retira essa oleosidade, você acaba tirando o sítio que essa bactéria vai se alojar para se proliferar. E aí você diminui o risco de ter uma infecção que vai dar origem à acne. Da mesmo modo, depois que já está, você usa um antibiótico, justamente para matar essa bactéria, tá certo? Então, ele pergunta, né, quais são as glândulas que estão ligadas a isso. Então, são as glândulas... Só um instante. Eu acho que é o da Pamela que está com o microfone aberto. Pamela, bloqueia aí, por favor. Pronto, então, show. Aí, então, aqui ele está falando, né, que é uma glândula, a gente já viu que é a glândula sebácea, que produz o sebo, que vai dar origem a infecções bacterianas, e ela é uma glândula exócrina, porque vocês viram lá na imagem que ela lança o conteúdo dela, essa glândula sebácea, lança o conteúdo dela dentro do folículo piloso, ou seja, uma estrutura anexa à pele, uma estrutura que já está na camada externa da pele. Então é uma glândula sebácea e exócrina, certo? Essa questão do IFCE. Quanto aos melanócitos, né, ele quer que relacione os melanócitos. A gente já viu que ele está pedindo a incorreta dessa vez aqui. Eu botei incorreta justamente para ter essa pegadinha, porque às vezes os professores colocam, né? Aí é bom você também ficar atento nos pilotos para você não cair numa pegadinha. Até você sabe o conteúdo, mas é de sacanagem para você bota incorreta, aí você acaba marcando a primeira que vê. A primeira tá correta porque diz que sintetiza a melanina, que é um pigmento marrom. Isso aí tudo ok, a gente já conversou sobre isso. Ele fala aqui que o albinismo é a incapacidade de produzir melanina causada pela ausência da atividade da tirosinase ou falha no transporte da tirosina. Isso aqui não tem nada a ver com o albinismo. O albinismo é uma condição causada pela não é nem redução da melanina, é a redução dos melanócitos. Geralmente o cara que tem albino, ele não tem melanócitos. É por isso que ele não consegue produzir a melanina e não consegue ter coloração. É tão impactante isso porque a pessoa fica sem proteção nenhuma contra a radiação. Então são pessoas que têm que usar uma grande quantidade de protetores solares, são pessoas que não podem se expor muito ao sol, até os olhos, elas têm que ter cuidado até com a luz do celular, porque como não tem proteção, eles podem queimar até os olhos e tudo mais. Então é uma condição bem chatinha porque você consegue viver com ela, mas tem que se proteger
das possíveis problemas que a luz pode causar. Até uma luz de casa mesmo, se for uma luz muito forte, pode causar irritação na pele de uma pessoa albina, né? É uma condição muito complicada. Aqui está perguntando quanto à epiderme, né? A gente já viu que a epiderme é a camada mais delgada. Se for de pele... Na pele delgada, né? A gente vai ver que não tem camada lúcida. A camada lúcida é só na pele grossa. E a camada córnea realmente é escassa na pele delgada. E na pele grossa ela é altamente grande, né? Ela é mais demasiada. Ou seja, esse item aqui está errado justamente porque fala que tem camada lúcida na pele delgada e não tem. O B, ele fala que a camada basal possui queratinócitos. Isso é verdade. A camada basal possui... Na verdade, a camada basal não possui queratinócitos, elas possuem células embrionárias. Então essa aqui estaria errada justamente por isso. Apesar de serem cuboides e tudo mais, essa aqui estaria errada justamente por dizer que possui queratinócitos. Lá possui células embrionárias. Na camada espinhosa, as células apresentam formato achatado, núcleo periférico e expansões, que é exatamente o que a gente estava falando, né? Ela fica parecendo um espinho. Estou conseguindo passar. Pai, a minha... Me diga uma coisa, eu sei que na camada basal existem as células embrionárias, mas as células embrionárias não são elas que produzem os queratinócitos? Sim, elas que produzem os queratinócitos, mas elas não são queratinócitos, né? Elas são células troncos que vão virar queratinócitos, mas elas não são queratinócitos em si. Ela tem potencial de se tornar mas não são queratinócitos. Ainda bem que eu tenho para ainda. Então é o seguinte, quer dizer que na camada basal não tem queratinócitos. Não, tem células embrionárias que vão produzir queratinócitos. É isso? É isso mesmo. E aí, tanto vai ter essas células basais, como também tu vai ter melanócitos nessa área, como tu também vai ter aquelas células de Langerhans, que vão ser as células que fazem a proteção, tá certo? Certo. Então, show. Então, a resposta seria o item C, porque esse item C aqui está falando exatamente o que é uma camada espinhosa, né? Desmossomos que dão um aspecto espinhoso. A gente viu aquela imagenzinha, depois vocês podem voltar no slide, que tem lá um zoom na camada espinhosa e você vê que parece os espinhozinhos mesmo na camada. Tá certo? Na 21, tô quase acabando, gente. Na 21, eles perguntam, né, quanto às células presentes na epiderme, né? A gente sabe que a célula presente na epiderme, a principal é o queratinócito, e ele vai ser a principal célula, né, que vai sofrer alterações morfológicas até ficar na sua camada córnea, que são células mortas. Então o item A ele já fala aqui, os queratinócitos sofrem dessas modificações, isso é verdade, sai de uma célula tronco embrionária até se tornar uma célula morta no tecido, no extrato córneo, e são altamente queratinizados, então eles vão produzindo queratina no processo de desenvolvimento deles e são removidas no processo natural de descamação da pele. Como eu estava falando para vocês, se vocês ficarem esfregando, friccionando a pele, você vai induzir essa descamação. Não vai ser natural porque você induziu, mas você vai conseguir ver que vai começar a soltar uma pelezinha. Isso aí são os queratinócitos mortos da camada córnea. Ou seja, esse item aqui está correto, o item A, mas ele está pedindo o incorreto. Aí, os melanócitos apresentam prolongamentos citoplasmáticos que envolvem os queratinócitos e estão situados na camada basal e espinhosa. Os melanócitos eles vão estar presentes na camada basal. O que eu vou fazer aqui? Vamos deixar essa aqui em stand-by e vamos ler as outras. As células de Merkel participam da defesa do organismo e estão presentes apenas na camada espinhosa? Não, a gente viu que as células que vão estar fazendo esse processo de defesa são as células de Langerhans. Então é exatamente esse item C que está errado. No item dele fala que as células de Merkel são responsáveis pela acessibilidade tátil. Isso é verdade. A gente viu que elas são terminações nervosas que vão dar, né, esse aspecto de sensação tátil do nosso corpo. Os melanócitos produzem melanina, que é transferida para os queratinócitos, né? É verdade, os melanócitos eles produzem a melanina, como eu falei para vocês, e como eu mostrei lá no carcinoma, ele não retém o melanócito,
ou a melanina, ele joga pro queratinócito e o queratinócito incorpora essa melanina para proteger o núcleo dele contra a radiação UV. Até que ele chegue até a camada final lá, que ele já vai estar morto. Mas enquanto ele não chegou, ele fica com essa melanina para ajudar ele a sobreviver das intempéries, né? Principalmente do sol. E o item... Oi. No caso, o item B está correto. O item B está correto. Por que o item B está correto? O queratinócito está presente na camada basal? O queratinó... Como assim o queratinócito? É porque no item B fala assim, que envolve os queratinócitos e estão situados na camada basal e espinhosa. Não, pois é, ele está falando do melanócito. Realmente, o melanócito ele vai estar na camada espinhal, no início da camada espinhosa e na basal praticamente como um todo, protegendo essas células que são células importantes, que são as células tronco, né? Então, se tu tem uma lesão na célula tronco, tu acaba com toda essa cadeia de produção de queratinócitos. É por isso que faz sentido, né? Ele tá nessas camadas mais basais, esse melanócito. E aí eles vão envolvendo, por que ele envolve os queratinócitos? Porque ele começa a produzir a melanina e lançando nesses queratinócitos para proteger também esses queratinócitos. É por isso que ele vai estar na camada basal e no início da camada espinhosa, né? Que é aquela parte mais basal da camada espinhosa, tá certo? Eles são células maiores, né? São mais grandes do que as basais. Mas então, você acabou de me falar que na camada basal não tem queratinócito, quem tem células embrionárias. Não, mas no caso aí está se referindo aos melanócitos. Tipo, os melanócitos estão situados na camada basal e espinhosa. Não tem queratinócito na basal. Não tem. Aqui vem dizendo, a B vem dizendo, os melanócitos apresentam prolongamentos citoplasmáticos que envolvem os queratinócitos e estão situados na camada basal e espinhosa. Ponto. Aí está dizendo a função dele e a localização. Tipo, a função dele envolver os queratinócitos para proteção e a localização dele na camada basal e espinhosa. É isso mesmo. Eu também tinha pensado que nem a senhora. É isso mesmo. Estava se referindo à localização dos queratinócitos, mas não é. Aí os melanócitos, eles têm a função de envolver os melanócitos têm a função de envolver os queratinócitos e estão situados nessas duas regiões. É isso mesmo, gente. Vale frisar que na camada basal não tem queratinócitos. Lá você vai encontrar outras células. Célula de Merck, célula de Langerhans, essas células embrionárias, melanócitos, mas você não encontra queratinócitos, porque os queratinócitos vão surgir já na camada que vem depois, que é a camada espinhosa, tá certo? Tudo ok? Aí aqui a penúltima. Tá perguntando sobre a pele, né? A hipoderme é conhecida como tecido subcutâneo e possui grande quantidade de adipócitos. Isso é verdade. Possui grande quantidade de adipócitos. Sua principal função é reserva de energia, proteger contra choques mecânicos, eu falei sobre isso, e isolante térmico. Então aqui já seria o item correto, né? Mas bora ver o resto. Além da pele espessa, há também a pele delgada, presente na palma da mão e na sola dos pés. Eu falei para vocês no início que a pele... Foi o segundo ou terceiro slide. Que a pele grossa, ela tá na palma das mãos e nos pés. Justamente locais onde a gente tem muito atrito, né? Faz sentido ela ser grossa. E a pele delgada, né? Você vai encontrar em regiões mais de mucosa, regiões que não precisam ter tantas camadas, né? Elas podem ser mais... Idelmar, por favor, desculpa, viu? Pode falar, eu estou com Junqueira aqui. Eu estou olhando o Junqueira. Tá. E eu vou ler o que eu estava em dúvida. Tá certo. Os queratinócitos proliferam na camada basal e migram em direção à superfície da epiderme, diferenciando-se progressivamente até contribuir para a formação da camada córnea. A camada basal, os queratinócitos são produzidos pelas células embrionárias já na camada basal. Pelo menos página 368 do Junqueira vem dizendo isso. Não, exatamente. Eles são produzidos na camada basal. Na camada basal não vai ter queratinócitos. Eles vão ser produzidos por essas células embrionárias. E essas células embrionárias que dão origem aos queratinócitos e eles vão se aglomerando na camada espinhosa.
Na camada basal, você vai ter essas células embrionárias que são totipotentes, que vão dar origem ao queratinócito. O queratinócito surge, realmente, o queratinócito surge lá, porque ele é produzido por essa célula embrionária. Só que ele não fica na camada basal. Os queratinócitos eles começam a surgir já na camada que vem por seguinte, né? Ou seja, a camada espinhosa. Então ele é produzido na basal e já é lançado na espinhosa, onde ele vai sendo comprimido e sofrendo realmente essas mudanças morfológicas até chegar no último estrato, que é o estrato córneo. Certíssimo. Show. Aí aqui na pele espessa a gente viu que a pele espessa não é a pele espessa vai ser na palma das mãos e dos pés, mas aqui está falando que é a pele delgada. No item C ele fala que a derme está apoiada sobre a epiderme e composta por tecido conjuntivo. A derme não está apoiada sobre a epiderme fica apoiada sobre a derme, né? Uma em cima da outra. É o inverso, ele trocou as ordens, a ordem. Os pelos são estruturas não queratinizadas, a gente viu que o principal fator, né, de produção do pelo é queratina pura, ou seja, é formado por essa queratina, então esse item aqui também estaria errado. O pigmento da tatuagem fica alojado na epiderme. A gente conversou que a epiderme ela é facilmente trocada, né? Ela se renova diariamente, a gente perde praticamente, eu só não lembro quantas gramas de epiderme por dia. Ou seja, se a tatuagem fosse na epiderme, em poucas semanas a gente já não teria mais nem a tatuagem. A tatuagem ela fica numa camada que não tem uma renovação constante, ou seja, a camada da derme. É por isso que tem que ser por meio de uma agulha. Por exemplo, aquelas tatuagens de figurinhas, né, que a gente cola no corpo, ou então aquelas de rena, quando você depois de um tempo tomando banho ou esfregando a pele, ela vai sumindo. Diferente de uma tatuagem que é feita com agulha, que é introduzido um pigmento dentro da derme. Aí esse pigmento ele fica lá ad eterno. Obviamente ele vai desbotando porque vai sofrendo processos químicos, mas você morre com aquela tatuagem no seu corpo, né? Então é uma curiosidade aí sobre as tatuagens. Na questão 23, né, ele pergunta quanto às glândulas sebáceas e pergunta para a gente assinar a alternativa correta. Ele fala que na primeira que é uma glândula presente apenas nas palmas das mãos e dos pés. É errado. A glândula sebácea, na verdade, dificilmente você vai ter glândulas sebáceas nas palmas das mãos e dos pés. É por isso que aquela minha pergunta a primeira pergunta que eu fiz lá. Você já teve espinha nas mãos? Provavelmente não, porque não tem glândulas sebáceas nas mãos. Isso está ligado a uma estrutura muito interessante. Glândulas sebáceas estão associadas a folículos pilosos. A gente viu naquela imagem que ela introduz o seu ducto no folículo piloso. Então, na nossa mão, se você pode olhar bem perto assim, você não vai conseguir ver um pelo. Não existe pelo nas mãos. Existe na palma das mãos, né? Vai existir no dorso, mas na palma você não vê nenhum tipo de pelo. Justamente por não ter pelo, não tem glândula sebácea. Mas você vai ter muitas glândulas écrinas, né? Por isso que tem gente que soa demais, soa muito as mãos, porque tem muitas glândulas écrinas e acabam ficando com aquele aspecto de mão suada, tá certo? O item B, estão situadas na derme e seus ductos são revestidos por epitélio estratificado, desembocam nos folículos pilosos, eu acabei de dizer isso, em locais específicos, como os lábios, glândulas e mamilos. E os ductos se abrem na superfície da pele. O grande erro aqui é dizer que os ductos se abrem na superfície da pele. Os ductos dessas glândulas sebáceas se abrem, como eu estava falando, dentro do folículo piloso. Então ele vai lá, se conecta ao folículo e lança seu conteúdo dentro do folículo. O item C. Os ácidos produzem secreção de natureza proteica. Vamos deixar essa aqui de stand-by. A gente sabe que é muito mais lipídica do que proteica, mas vamos deixar de stand-by aqui. São glândulas de secreção merócrina. Isso aqui já cai por terra, não é merócrina. Na verdade, ela é holócrina, né? Holócrina é aquele tipo de glândula que perde todo o conteúdo, né? Ele libera junto à célula com tudo. A gente viu isso na PR1, aqui é só para dar uma lembrança, né? Ela não é merócrina. Merócrina, vamos ter a sudorípara écrina, né? E, por fim, são responsáveis pela secreção apócrina, rica em proteínas, que se desenvolve durante a puberdade em axilas. Olha como essa aqui ela está errada. Primeiro, que glândula sebácea e apócrina são glândulas totalmente diferentes. Então você já matava que essa aqui estava errada por isso. Rico em proteínas, beleza, vai ser rico em colesterol e outros tipos de proteínas, que se desenvolve durante a puberdade, tá ok. Se fosse uma questão falando sobre secreção apócrina,
estaria 100% correto. Só que como é uma questão que fala sobre as glândulas sebáceas, que aqui ó, no comando tem glândulas sebáceas, a opção correta é o item C, né? São áxinos que produzem secreção de natureza proteica. Certo? Acho que tá tudo correto. Você colocou B Eu, no gabarito. eu coloquei B se torna as hermes, produtos são de bom que em locais específicos com lábios, glândulas, e os ductos se abrem na superfície da pele. Essa questão não é B, viu? Então eles consideram gabarito, é C. Na verdade, eu vou dar até uma olhada nessa questão aqui, tá bom? Porque eu acho que na hora de escrever, porque essas questões, a maioria são feitas por mim, né? Algumas não, mas outras sim. E eu acho que eu, ao invés de ter colocado lipídica, eu coloquei proteica. Então, provavelmente, essa questão vai ser anulada, tá certo? Eu vou dar só uma analisada. Tudo bem? Ok. Certo. Então, gente, apesar de ser exaustivo, cansativo, a gente chegou ao fim. Eu queria saber se vocês têm Mas alguma... foi bom. Foi bom. Foi ótimo mesmo. Foi ótimo. Viu? Eu Tá vou... de parabéns. Tá de parabéns. Obrigado. Eu vou deixar disponibilizado no YouTube. Essa aqui eu vou deixar da mesma forma das outras, eu vou deixar disponibilizado no YouTube. E agora, nesses últimos minutos, né? Eu queria tirar a dúvida de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, tanto da minha apresentação, quanto dúvida que vocês já têm mesmo, que vieram das aulas e tudo mais. Porque eu sei que é um conteúdo chato e para o professor dar em 1 hora, 1h30 é complicado. Aí vocês podem fazer agora. Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Ah, não, foi. Então é isso, gente. Agradeço aí. Ficaram 16, né, nessa luta. Agradeço o pessoal que assistiu. Excelente, Delmar. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tá certo, gente. Precisando. Obrigada também. Eu gosto de reforçar que precisando, podem me falar comigo no WhatsApp. A gente tenta trocar, tirar as dúvidas. Eu às vezes estou muito ocupado, acabo que eu demoro a responder, mas eu respondo. Eu deixo lá em stand-by no meu celular, no meu WhatsApp e posteriormente eu já ajudo, tá certo? Não se tenham vergonha, pode mandar mensagem a qualquer momento, certo? Deixa eu só parar a gravação aqui.